Era domingo de manhã em São Paulo. O sol entrava pelos vitrais coloridos da igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Tatuapé. Eu estava ali, segurando minha filha Sofia de 3 meses nos braços, vestida com aquele vestidinho branco de renda que eu mesma havia bordado durante a gravidez. Meu coração batia acelerado, mas não era pela emoção do batizado. Era pelo medo do que Dona Helena, minha sogra, poderia fazer naquele dia. Desde que conheci Ricardo, há 4 anos, ela sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Filha de comerciantes simples do interior de Minas Gerais, eu havia chegado em São Paulo para estudar enfermagem com uma bolsa de estudos. Ricardo era médico no hospital onde eu fazia estágio. Vinha de uma família tradicional paulistana, dona de uma rede de laboratórios de análises clínicas espalhados por toda a cidade. A igreja estava lotada. Do nosso lado, minha mãe, Dona Maria, havia chegado de Pouso Alegre de ônibus na noite anterior, com seu melhor vestido azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais. Meu pai não pôde vir, precisava cuidar da pequena mercearia da família. Do outro lado, a família Mendonça ocupava 3 fileiras inteiras, todos impecavelmente vestidos, sussurrando entre si e lançando olhares que eu fingia não perceber. O padre Antônio, um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos e olhar bondoso, nos conhecia bem. Ricardo e eu havíamos feito o curso de noivos com ele, e durante aqueles encontros, percebi como ele observava a dinâmica da nossa família com atenção especial. Havia algo no seu olhar quando via Dona Helena, uma mistura de reconhecimento e tristeza que eu nunca consegui decifrar completamente. Quando o padre começou a cerimônia, sua voz ecoou pela nave da igreja. Sofia dormia tranquila em meus braços, alheia à tensão que pairava no ar. Ricardo segurava minha mão, tentando me transmitir segurança. Eu podia sentir o suor em suas palmas. Ele também estava nervoso. Conhecia a mãe bem demais para não esperar alguma cena. Estávamos no momento mais solene, quando o padre perguntava sobre nosso compromisso de educar Sofia na fé cristã. Foi então que Dona Helena se levantou. O barulho do banco de madeira rangendo fez todos na igreja virarem para trás. Ela caminhou até o altar, seus saltos altos ecoando no piso de mármore, o vestido vermelho sangue contrastando com a solenidade do momento. "Padre, peço licença para falar", ela disse, a voz carregada de uma autoridade que fez meu estômago revirar. O padre Antônio fechou o livro sagrado lentamente. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento vi algo passar entre eles, uma comunicação silenciosa que não consegui compreender. "Prossiga, Dona Helena", ele disse, com uma calma que parecia forçada. Ela se virou para a congregação, ignorando completamente minha presença. "Quero que todos aqui saibam que esta criança carrega o sangue dos Mendonça, uma família que construiu sua reputação com honra e trabalho nesta cidade. Mas também quero deixar claro que nem todos que estão aqui hoje são dignos desse nome." Ela finalmente olhou para mim, e o veneno em seus olhos me fez apertar Sofia mais forte contra o peito. Continuou, agora dirigindo-se diretamente a mim. "Você, minha cara, pode ter conquistado meu filho com seus encantos de moça do interior, mas todos aqui sabem que você não passa de uma aproveitadora. Uma enfermeira que viu a oportunidade de subir na vida, seduzindo um médico de família tradicional. Você nunca será uma Mendonça de verdade. E essa criança", ela pausou, olhando para Sofia, "merecia uma mãe à altura do nome que carrega." O silêncio na igreja era ensurdecedor. Eu sentia as lágrimas queimando meus olhos, mas me recusava a deixá-las cair. Minha mãe havia se levantado, pronta para me defender, mas segurei seu braço com a mão livre. Ricardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Mas antes que pudesse falar, o padre Antônio bateu o cajado no chão 3 vezes, um som que reverberou por toda a igreja. "Basta!" A voz do padre, sempre tão suave, agora trovejava. "Dona Helena Maria Mendonça, ou devo dizer, Helena Maria da Silva." O rosto de minha sogra perdeu toda a cor. Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um tapa. O padre desceu os degraus do altar lentamente, cada passo medido, cada movimento calculado. A congregação assistia em silêncio absoluto. Ninguém ousava nem mesmo respirar alto. Há 30 anos o padre começou, sua voz agora mais controlada, mas carregada de uma gravidade que fez todos se inclinarem para a frente.
uma jovem chegou a esta mesma igreja, grávida e desesperada. Ela havia fugido de casa, do interior do Paraná, porque a família não aceitava sua gravidez. O pai da criança, um jovem rico que ela conheceu durante as férias, havia desaparecido quando soube da notícia. Dona Helena tentou interrompê-lo, mas ele ergueu a mão. Essa jovem encontrou abrigo na casa paroquial. Eu era um padre recém-ordenado na época, e o pároco anterior, Padre José, que Deus o tenha, acolheu-a. Ela trabalhou na igreja por meses, limpando, cozinhando, fazendo o que podia para pagar pela bondade que recebia. Quando a criança nasceu, um menino, ela não tinha como sustentá-lo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Ricardo havia ficado pálido como papel, seus olhos indo de sua mãe para o padre, a compreensão começando a surgir em seu rosto. Foi então que apareceu o senhor Augusto Mendonça. O padre continuou. Ele e a esposa, Dona Marta, não podiam ter filhos. Eles adotaram o menino, deram a ele uma vida de privilégios, educação, tudo o que o dinheiro podia comprar. A jovem mãe fez um acordo. Ela assumiria, começaria uma nova vida e nunca revelaria a verdade. Padre, por favor. A voz de Dona Helena agora era um sussurro rouco. Mas o destino tem suas ironias, não é mesmo? O padre agora olhava diretamente para ela. 2 anos depois, essa mesma jovem conheceu Augusto Mendonça em uma festa de negócios. Ela havia mudado muito, o cabelo, o modo de se vestir, até o nome. Helena Maria da Silva tornou-se Helena Rodrigues, filha inventada de um empresário falido do Rio de Janeiro. Augusto nunca soube que a mulher com quem se casou era a mesma que havia dado à luz o filho que ele criava como seu. O choro de um bebê, não Sofia, mas outra criança no fundo da igreja quebrou momentaneamente o feitiço. O padre respirou fundo antes de continuar. Por 28 anos, você viveu essa mentira, Helena. Criou Ricardo como seu filho, sabendo que ele era seu filho de sangue, mas nunca podendo revelar a verdade. E agora, tem a audácia de julgar esta jovem, ele apontou para mim, por suas origens humildes. Tem a coragem de chamá-la de aproveitadora quando você mesma construiu sua vida inteira sobre uma mentira? Ricardo caiu de joelhos. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Mãe, é verdade? Sua voz era a de uma criança perdida. Dona Helena, ou Helena Maria da Silva, não conseguia responder. Ela apenas assentiu, o corpo tremendo com soluços mudos. A máscara de superioridade que ela usou por tantos anos havia caído completamente. Mas por que agora, padre? Por que revelar isso agora? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. O padre se aproximou de mim, seus olhos gentis encontrando os meus. Por que, minha filha? Eu fiz uma promessa a Deus de que não permitiria que a hipocrisia manchasse mais nenhum sacramento nesta igreja. E por quê? Ele olhou para Sofia em meus braços. Esta criança merece crescer em uma família onde a verdade, por mais dolorosa que seja, prevaleça sobre as mentiras. Ele então tirou de dentro da batina um envelope amarelado. Está tudo aqui. A certidão de nascimento original, as cartas que Helena escreveu mas nunca enviou, os documentos da adoção. Guardei tudo esses anos, esperando o momento certo. Talvez esse momento nunca fosse chegar. Mas quando vi a história se repetindo, uma mãe julgando outra por suas origens, não pude mais ficar em silêncio. A igreja continuava em silêncio absoluto. Os parentes dos Mendonça, sempre tão altivos, agora pareciam estátuas de sal. Minha mãe havia se sentado novamente, as mãos cobrindo a boca em choque. E eu não sabia o que sentir. A mulher que me humilhou por anos, que fez questão de me lembrar a cada encontro que eu não era boa o suficiente, era ela mesma, o que tanto acusava os outros de ser. Ricardo se levantou lentamente. Ele olhou para a mãe, depois para mim e então para Sofia. Nossos olhos se encontraram e naquele momento vi nele não o médico bem-sucedido, não o herdeiro dos Mendonça, mas simplesmente um homem tentando processar que toda a sua vida havia sido construída sobre um segredo. Ele caminhou até Dona Helena, que ainda estava paralisada no meio do corredor. Mãe, ele disse, a voz embargada, a mulher que você humilhou é a mãe da sua neta. A mulher que você chamou de indigna salvou vidas no hospital, incluindo a de uma criança na semana passada durante um plantão de 18 horas.
A mulher que você despreza é a única pessoa que me amou pelo que eu sou, não pelo sobrenome que carrego. Ele pausou, respirando fundo. E você? Você que mentiu para mim a vida inteira, que me fez acreditar que era minha mãe biológica quando na verdade me abandonou e depois se casou com meu pai adotivo, você ousa julgar alguém? Dona Helena finalmente encontrou sua voz. Eu era jovem, Ricardo. Eu não tinha escolha. Eu te amei cada dia da minha vida, mesmo quando não podia dizer a verdade. Ricardo balançou a cabeça. Não estou julgando suas escolhas de 30 anos atrás, mãe. Estou julgando suas escolhas de hoje. Você teve a chance de ser melhor, de não repetir o julgamento que você mesma sofreu, mas escolheu perpetuar o ciclo de hipocrisia. Ele voltou para o meu lado, pegando Sofia dos meus braços. Ela acordou, seus olhinhos castanhos, idênticos aos do pai e da avó, observando tudo com curiosidade infantil. Padre Antônio, por favor, continue a cerimônia, Ricardo disse. E mãe, ele olhou para Helena. Você pode ficar e testemunhar o batismo da sua neta, mas apenas se prometer que a partir de hoje acabaram as mentiras, os julgamentos e a hipocrisia. Helena assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Ela voltou para seu lugar, mas agora parecia menor, mais frágil, mais humana. Os parentes Mendonça cochichavam freneticamente entre si, alguns já pegando os celulares, provavelmente para espalhar a notícia bombástica. O padre retomou a cerimônia, e quando a água sagrada tocou a testa de Sofia, ela riu. Um som puro, inocente, que pareceu lavar a tensão da igreja. Naquele momento, olhei ao redor. Vi minha mãe chorando de emoção. Vi Ricardo segurando nossa filha com um amor protetor. Vi Helena observando a cena com uma mistura de arrependimento e esperança. Após a cerimônia, quando todos começavam a sair, Helena se aproximou de mim. Pela primeira vez em 4 anos, ela me olhou nos olhos sem desprezo. Júlia, ela disse, usando meu nome pela primeira vez. Eu peço perdão. Não espero que você me perdoe agora, talvez nunca, mas preciso que saiba que tudo que eu fiz, toda a maldade, vinha do medo. Medo de perder Ricardo, medo de que a verdade viesse à tona, medo de enfrentar quem eu realmente era. Olhei para ela por um longo momento. Via agora não a sogra arrogante que me atormentou, mas uma mulher quebrada por suas próprias escolhas. Dona Helena, eu disse calmamente, não posso perdoá-la hoje. As feridas são muito recentes, as humilhações muito vivas, mas por Sofia, por Ricardo, estou disposta a tentar construir algo novo, sem mentiras, sem máscaras. Ela assentiu, compreendendo. Posso segurar minha neta? Olhei para Ricardo, que assentiu levemente. Peguei Sofia dele e, cuidadosamente, a coloquei nos braços de Helena. A mulher segurou a bebê como se fosse cristal, as lágrimas caindo sobre o vestido branco de batizado. Você tem os olhos da família, Sofia, ela sussurrou, mas espero que tenha a coragem da sua mãe. Naquele momento, o padre Antônio se aproximou. Ele colocou a mão no meu ombro. A verdade liberta, minha filha, mesmo quando dói. Vocês todos precisavam disso para seguir em frente. Padre, perguntei, como o senhor guardou esse segredo por tanto tempo? Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. Eu esperei pelo momento certo. Quando vi Helena repetindo o mesmo padrão de julgamento que ela mesma sofreu, soube que era a hora. Sofia merece crescer em uma família onde a verdade seja valorizada, onde as pessoas sejam amadas pelo que são, não pelo que aparentam ser. Nos meses que se seguiram, nossa família passou por uma transformação profunda. Helena começou terapia, algo que ela sempre havia considerado desnecessário para pessoas de sua classe. Ricardo descobriu mais sobre suas origens biológicas. Encontrou alguns parentes do lado do pai biológico, um homem que havia morrido anos atrás sem nunca saber que tinha um filho. A relação entre Helena e eu nunca seria fácil, mas aos poucos construímos algo novo. Ela começou a me ver não como uma ameaça, mas como a mulher que amava seu filho. Começou a valorizar minha profissão, chegou até a fazer uma doação significativa para o hospital onde trabalho, especificamente para a ala pediátrica. Minha mãe, Dona Maria, com sua sabedoria simples do interior, foi quem melhor resumiu toda a situação durante um almoço de domingo, meses depois.
Sabe, Júlia, ela disse enquanto Sofia brincava no chão da sala. Às vezes, Deus usa as situações mais difíceis para revelar as verdades mais necessárias. Dona Helena precisava cair do pedestal que ela mesma construiu para poder ser verdadeiramente mãe e avó. Ricardo, que havia ficado abalado com a revelação, passou por seu próprio processo de cura. Ele começou a questionar outros aspectos de sua vida, as expectativas que carregava, as pressões que sentia. Nossa relação se fortaleceu, construída agora sobre uma base de verdade absoluta. 1 ano depois do batizado, organizamos uma festa de aniversário para Sofia. A igreja estava decorada com balões brancos e rosa, as mesmas cores do dia do batizado. Mas agora, a atmosfera era completamente diferente. Helena estava lá, ajudando a servir o bolo, conversando com minha mãe sobre receitas. Os dois mundos que pareciam inconciliáveis haviam encontrado um ponto de equilíbrio. Durante a festa, o padre Antônio fez uma breve fala. Ele olhou para todos nós, sua família improvável mas genuína, e disse: 1 ano atrás, neste mesmo lugar, a verdade veio à tona de forma dolorosa. Mas vejam onde estão agora. A pequena Sofia está cercada de amor verdadeiro, não baseado em aparências ou sobrenomes, mas em aceitação genuína. Helena pediu para falar. Ela se levantou, não com a arrogância de antes, mas com humildade. Quero agradecer a todos por estarem aqui, especialmente a você, Júlia. Ela olhou para mim. Você me ensinou que a verdadeira nobreza não vem do sangue ou do dinheiro, mas do caráter. Eu passei 30 anos vivendo uma mentira, julgando outros para esconder minha própria vergonha. Mas minha neta, ela olhou para Sofia, que agora dava seus primeiros passinhos. Ela vai crescer conhecendo a verdade, toda a verdade, e será mais forte por isso. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando uma luz dourada através dos vitrais da igreja, refleti sobre como aquele momento terrível do batizado havia se transformado em uma bênção disfarçada. A humilhação pública que sofri foi o catalisador para a quebra de um ciclo de mentiras que durava 3 décadas. Ricardo se aproximou de mim, Sofia dormindo em seus braços. Sabe, ele disse, ainda tento processar tudo. Descobrir que minha mãe biológica e minha mãe adotiva eram a mesma pessoa, que toda a minha vida foi construída sobre esse segredo. Mas sabe o que mais me impressiona? O quê? Perguntei. Como você lidou com tudo? Você poderia ter usado essa revelação para destruir minha mãe, para se vingar de anos de humilhação. Mas você escolheu o caminho da reconciliação. Sorri, tocando o rostinho de nossa filha. Não foi por Helena que fiz isso, Ricardo. Foi por Sofia. Ela merece crescer em uma família onde o amor supere o orgulho, onde a verdade seja mais importante que as aparências. 3 anos se passaram desde aquele domingo fatídico. Sofia agora é uma menina esperta e falante, que chama Helena de vovó com carinho genuíno. Helena mudou profundamente, tornou-se uma pessoa mais humilde, mais verdadeira. Ela até começou a trabalhar como voluntária em um abrigo para mães solteiras, usando sua história para ajudar outras mulheres em situações similares a que ela viveu décadas atrás. Certa vez, durante um jantar familiar, Sofia perguntou por que a vovó Helena chorava sempre que contava histórias do passado. Helena a pegou no colo e disse: "Porque a vovó cometeu muitos erros, meu amor, mas sua mamãe me ensinou que nunca é tarde demais para mudar, para ser melhor." O padre Antônio, que se tornou praticamente um avô postiço para Sofia, frequentemente nos visita. Em uma dessas visitas, ele me confessou: "Guardei aquele segredo por 30 anos, Júlia. Muitas vezes me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas quando vi você naquele altar, segurando Sofia, sendo humilhada pela mesma mulher que havia passado por humilhação similar, soube que Deus havia me dado a oportunidade de quebrar o ciclo." A transformação mais impressionante, no entanto, foi ver Helena e minha mãe se tornarem amigas. 2 mulheres de mundos completamente diferentes, unidas agora pelo amor à mesma neta. Dona Maria ensinou Helena a fazer pão caseiro, enquanto Helena ensinou minha mãe a investir as economias da mercearia. Elas riam juntas, compartilhavam histórias, e ninguém que as visse agora imaginaria o abismo social que um dia as separou.
Em uma tarde chuvosa de inverno, Helena me procurou em particular. Estávamos na varanda da casa dela, observando Sofia brincar com Ricardo no jardim. Júlia, ela começou, há algo mais que preciso te contar, sobre o pai biológico de Ricardo. Esperei em silêncio. Havia aprendido que Helena precisava de tempo para processar suas revelações. Ele não desapareceu simplesmente quando soube da gravidez. Eu fugi. Fugi porque tinha medo de destruir a vida dele. Ele era noivo de outra. Mas ele me procurou. Por anos, ele me procurou. Quando finalmente me encontrou, eu já estava casada com Augusto. Ricardo já me chamava de mãe. Implorei para que ele ficasse longe, e ele respeitou meu pedido. Morreu sem nunca conhecer o filho. Por que está me contando isso agora? Perguntei. Porque encontrei algo. Ela se levantou e foi até uma gaveta, voltando com uma caixa de madeira. São cartas dele para Ricardo. Ele escreveu uma todo ano no aniversário dele, mesmo sem nunca tê-lo conhecido. A última foi escrita uma semana antes de morrer. Ele deixou instruções para que fossem entregues a Ricardo quando ele tivesse um filho. Abri a caixa com cuidado. Dezenas de envelopes amarelados, todos endereçados a meu filho. Helena continuou. Acho que Ricardo precisa ler isso. Precisa conhecer essa parte da história também. Mas queria sua opinião primeiro. Toquei seu ombro gentilmente. Acho que sim, Helena. Sem mais segredos, lembra? Ela assentiu, lágrimas nos olhos novamente. Como me tornei essa pessoa, Júlia? Como deixei o orgulho e o medo me transformarem em alguém capaz de tanta crueldade? Todos carregamos nossas sombras, Helena. O importante é o que fazemos quando a luz finalmente as revela. Você escolheu mudar, e isso exige uma coragem que poucos têm. Naquela noite, Ricardo leu as cartas. Cada uma delas era uma janela para a alma de um homem que amou um filho que nunca conheceu. O pai biológico era professor de literatura e suas palavras eram poesia pura. Ele falava sobre o arrependimento de não ter lutado mais, sobre o amor que sentia mesmo à distância, sobre as esperanças e sonhos que tinha para o filho desconhecido. A última carta foi a mais emocionante. Nela, ele escreveu: Meu filho, se você está lendo isso, significa que você agora é pai. Espero que seja o pai que eu nunca pude ser. Ame seu filho sem reservas. Esteja presente em cada momento e nunca, jamais, permita que o orgulho ou o medo o afastem daqueles que ama. Sua mãe fez o que achou melhor na época e eu respeitei isso. Mas se pudesse voltar no tempo, teria lutado mais para fazer parte da sua vida. Seja melhor que nós dois. Ricardo chorou como não chorava desde o dia do batizado. Mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de compreensão, de fechamento de um ciclo. Naquela noite, ele abraçou Helena não como a mulher que mentiu para ele, mas como a jovem assustada que tomou decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis. O tempo passou, e nossa história, que começou com humilhação em um batizado, transformou-se em uma narrativa de redenção. Sofia cresceu conhecendo toda a verdade, apropriada para sua idade, é claro. Ela sabe que vovó Helena cometeu erros, mas também sabe sobre segundas chances e o poder do perdão. Certo domingo, exatamente 5 anos depois do batizado, voltamos à mesma igreja. Desta vez, para o batizado do nosso segundo filho, Pedro. A igreja estava cheia novamente, mas a atmosfera era completamente diferente. Helena estava na primeira fila, segurando a mão da minha mãe. Quando chegou o momento dos padrinhos falarem, Helena se levantou. Com a permissão do padre Antônio e dos pais, ela começou. Gostaria de dizer algumas palavras. 5 anos atrás, neste mesmo lugar, minha arrogância e hipocrisia foram expostas. Foi o dia mais difícil e mais libertador da minha vida. Hoje, olhando para Pedro, para Sofia, para minha família, ela fez um gesto que abrangia todos nós. Vejo o milagre que pode surgir quando escolhemos a verdade em vez da mentira, a humildade em vez do orgulho. Ela olhou diretamente para mim. Júlia, você não apenas se casou com meu filho, você salvou nossa família. Sua dignidade diante da minha crueldade, sua disposição para perdoar quando eu não merecia perdão, transformaram todos nós. Pedro tem sorte de ter você como mãe, assim como Sofia tem. Assim como Ricardo tem sorte de ter você como esposa. Ela se virou para a congregação. Que a história da nossa família sirva de lição.
Não esperem uma humilhação pública ou uma revelação dramática para mudarem. Escolham a verdade hoje, escolham o amor hoje, escolham a humildade hoje. Quando a água batismal tocou a testa de Pedro, Sofia, agora com 5 anos, disse em voz alta: "Mamãe, a água está lavando os pecados do Pedro?" Toda a igreja riu, quebrando qualquer tensão remanescente. "Não, meu amor", respondi. "Pedro ainda não tem pecados para lavar. A água é uma bênção, uma promessa de que vamos ajudá-lo a crescer no caminho do bem." "Como a vovó Helena fez?" ela perguntou com a inocência brutal das crianças. Helena respondeu antes de mim: "Exatamente como a vovó fez, Sofia. Nunca é tarde demais para encontrar o caminho do bem." Após a cerimônia, enquanto todos se reuniam para a recepção no salão paroquial, o padre Antônio me puxou de lado. "Sabe, Júlia, em 50 anos de sacerdócio, nunca vi uma transformação como a que testemunhei nesta família. Você poderia ter escolhido a vingança, Helena poderia ter se afundado na vergonha, Ricardo poderia ter cortado os laços, mas vocês escolheram o caminho mais difícil, o caminho do amor e do perdão." "Padre", respondi, "o Senhor nos deu o empurrão necessário." Sem sua coragem naquele dia, ele me interrompeu. "Eu apenas revelei a verdade. Vocês fizeram o trabalho duro de reconstruir sobre ela." Enquanto observava minha família, agora verdadeiramente unida, não pude deixar de refletir sobre a jornada. Helena conversava animadamente com minha prima do interior, que ela teria desprezado anos atrás. Ricardo brincava com Sofia e os primos dela, tanto os Mendonça quanto os Silva. Minha mãe e o irmão de Ricardo discutiam sobre investimentos, algo impensável no passado. A história que começou com uma tentativa de humilhação se transformou em uma história de humanização. Helena, ao ser despida de suas máscaras, encontrou sua verdadeira identidade. Não a matriarca intocável dos Mendonça, mas uma mulher com uma história complexa, cheia de dor e escolhas difíceis, capaz de mudança e crescimento. Hoje, quando conto essa história, muitos não acreditam. Parece roteiro de novela, dizem, mas a vida real muitas vezes supera a ficção em suas reviravoltas. O que começou como o pior dia da minha vida, sendo humilhada publicamente no batizado da minha filha, tornou-se o catalisador para a cura de feridas que festejavam há 3 décadas. Helena agora coordena um grupo de apoio para mães em situações vulneráveis. Usa sua história, sem esconder nada, para mostrar que todos merecem uma segunda chance. Ricardo se tornou um médico mais empático, entendendo que cada paciente carrega histórias não contadas. Eu continuo meu trabalho como enfermeira, mas agora também palestro sobre perdão e reconciliação familiar. Sofia e Pedro crescem em uma família onde a verdade é valorizada acima das aparências, onde o amor não é condicional ao status social, onde os erros do passado são reconhecidos, mas não definem o futuro. Eles conhecem a história completa da família, apropriada para suas idades, e entendem que todos são capazes de mudança. Naquela manhã de domingo, há 5 anos, quando entrei na igreja para o batizado de Sofia, nunca poderia imaginar que a humilhação que sofreria seria o início de uma transformação tão profunda. O segredo de 30 anos que o padre Antônio revelou não destruiu nossa família, como poderia ter acontecido. Em vez disso, nos libertou. Helena frequentemente diz que precisou perder tudo, sua imagem, seu orgulho, suas máscaras, para ganhar o que realmente importava: a família verdadeira, o amor genuíno, a paz interior. E eu, que fui humilhada publicamente, acabei me tornando o elo que uniu mundos aparentemente inconciliáveis. A última vez que vi o padre Antônio antes dele falecer, ano passado, ele segurou minhas mãos e disse: "Você sabe, Júlia, sempre soube que você seria especial para esta família. Quando você entrou pela primeira vez na igreja com Ricardo, vi em você a força que seria necessária para quebrar as correntes do passado. Obrigado por não me decepcionar. Hoje, sempre que passo pela igreja Nossa Senhora Aparecida, lembro daquele domingo. Não com amargura, mas com gratidão. A humilhação que sofri foi o preço necessário para a verdade emergir. E a verdade, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, nos libertou a todos. Helena e eu nunca seremos melhores amigas. Há feridas que deixam cicatrizes permanentes.
mas construímos algo ainda mais valioso: respeito mútuo, compreensão e, mais importante, um compromisso compartilhado com a verdade e o bem-estar das crianças que amamos. Recentemente, uma jovem do grupo de apoio de Helena me procurou. Ela havia sido humilhada pela família do namorado rico, chamada de interesseira e caçadora de fortunas. Queria saber como eu havia superado. Eu não superei no sentido tradicional, expliquei. Eu transformei a humilhação em combustível para a mudança. Não mudança em mim, eu sabia quem era, mas mudança no sistema que permitia tal comportamento. Helena teve que cair do pedestal para se tornar humana. Às vezes, são necessários momentos dramáticos para quebrar padrões tóxicos. Mas doeu, ela disse, lágrimas nos olhos. Doeu terrivelmente, confirmei. Mas a dor do crescimento é diferente da dor da estagnação. Uma leva à transformação, a outra ao sofrimento perpétuo. Enquanto terminava de contar nossa história para aquela jovem, Sofia entrou correndo na sala, agora uma menina de 8 anos, inteligente e perceptiva. Mamãe, a vovó Helena está contando a história do batizado para a turma nova do grupo de apoio. Ela sempre chora nessa parte. Eu sei, meu amor. São lágrimas importantes. Por quê? Ela perguntou com aquela curiosidade genuína das crianças. Porque mostram que a vovó mudou de verdade. Que ela sente remorso pelo que fez e usa essa dor para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Sofia pensou por um momento. Então a humilhação que você sofreu valeu a pena? Olhei para minha filha, tão sábia para sua idade. Sim, Sofia, porque transformou nossa família em algo real. Não uma farsa bonita, mas uma família verdadeira, com defeitos, histórias difíceis, mas também com amor genuíno e compromisso com a verdade. Ela assentiu, satisfeita com a resposta, e correu de volta para brincar. Observando-a ir, pensei em como as próximas gerações colheriam os frutos da coragem do Padre Antônio naquele dia. A verdade revelada, por mais dolorosa que tenha sido, quebrou um ciclo de mentiras e pretensões que poderia ter continuado indefinidamente. Helena nunca recuperou completamente seu status na alta sociedade paulistana. A revelação de suas origens humildes e da mentira que viveu por décadas afastou muitos dos que se diziam amigos. Mas ela ganhou algo muito mais valioso: autenticidade. Hoje, as pessoas que estão ao seu lado estão lá pela pessoa que ela é, não pelo sobrenome que carrega ou pela fortuna que possui. Ricardo encontrou nos escritos do pai biológico uma paixão pela literatura que não sabia que tinha. Começou a escrever, primeiro como terapia, depois como forma de arte. Seu primeiro livro, uma reflexão sobre identidade e verdade familiar, tornou-se um best-seller inesperado. Ele o dedicou a 3 mulheres: a mãe que o criou e mentiu por amor, a mãe que o gerou e o amou em silêncio, e a esposa que o ensinou sobre perdão. Quanto a mim, continuo meu trabalho no hospital, mas agora com uma perspectiva diferente. Vejo em cada paciente, em cada família que atendo, as complexidades e segredos que todos carregamos. Aprendi que julgar pelas aparências é o caminho mais curto para o erro, que a compaixão deve sempre prevalecer sobre o julgamento. O salão paroquial onde fazemos as reuniões de família tem uma foto daquele batizado de 5 anos atrás. Não do momento da humilhação, mas do momento depois, quando o Padre Antônio aspergiu a água benta sobre Sofia. Na foto, todos nós estamos ao redor da pia batismal Helena, com os olhos vermelhos de choro. Eu segurando Sofia, Ricardo com a mão no meu ombro, minha mãe ao fundo e o padre com seu sorriso sereno. É uma foto que conta uma história de dor, mas também de redenção, de uma família que precisou ser quebrada para ser reconstruída mais forte, de verdades dolorosas que libertaram mais do que mentiras confortáveis jamais poderiam. Helena emoldurou essa foto e a mantém em seu escritório, onde recebe as mulheres do grupo de apoio. Quando perguntam sobre ela, ela conta a história completa, sem poupar detalhes de seu comportamento terrível. Esta foto, ela diz, me lembra diariamente do poder destrutivo do orgulho e do poder curativo da verdade. Às vezes, tarde da noite, quando as crianças estão dormindo e Ricardo está de plantão, eu me sento na varanda e penso naquele domingo. Penso no Padre Antônio,
que guardou um segredo por 3 décadas, esperando o momento certo para revelá-lo. Penso em Helena, que viveu uma mentira por tanto tempo que quase esqueceu quem realmente era. Penso em mim mesma, a moça do interior que foi humilhada publicamente, mas encontrou força para perdoar. E sempre chego à mesma conclusão. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas são, na verdade, bênçãos disfarçadas. A humilhação que sofri no batizado de Sofia não me diminuiu, me fortaleceu. Não me isolou, me integrou ainda mais profundamente nesta família complexa e agora genuína. Se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Talvez desejasse que a verdade tivesse vindo à tona de forma menos dramática, menos dolorosa. Mas então penso em onde estamos agora, na família real que construímos sobre os escombros das mentiras, e percebo que talvez tenha acontecido exatamente como deveria. O legado daquele domingo não é a humilhação que sofri, mas a transformação que ela catalisou. É Helena trabalhando incansavelmente para ajudar outras mulheres. É Ricardo sendo um pai presente e amoroso, determinado a não repetir os padrões do passado. São Sofia e Pedro crescendo em uma família onde a verdade é sagrada e o amor é incondicional. Recentemente, durante uma missa de domingo, o novo padre pediu testemunhos sobre momentos de transformação espiritual. Helena se levantou. Com voz firme, ela contou nossa história para uma congregação que não havia testemunhado o evento original. Há momentos em nossas vidas, ela disse, em que somos forçados a encarar quem realmente somos. Para mim, esse momento veio quando humilhei minha nora no batizado de minha neta. A revelação que se seguiu não apenas expôs minhas mentiras, mas me libertou delas. Aprendi que viver na verdade, por mais difícil que seja, é infinitamente melhor que viver na mentira, por mais confortável que pareça. Quando ela terminou, muitos na congregação estavam em lágrimas. Não lágrimas de julgamento, mas de reconhecimento. Todos carregamos nossos segredos, nossas hipocrisias, nossas máscaras. A história de Helena ressoa porque é, em essência, a história de todos nós. A luta entre quem fingimos ser e quem realmente somos. Hoje, nossa casa é um lugar de verdade, às vezes brutal. Não escondemos os problemas, não fingimos perfeição. Quando Sofia pergunta sobre a família, contamos a verdade apropriada para a sua idade. Quando Pedro, agora com 5 anos, questiona por que a vovó Helena às vezes chora, explicamos sobre arrependimento e perdão. Esta abertura criou crianças extraordinariamente empáticas e sábias. Sofia, aos 8 anos, é mediadora natural nas brigas escolares. Pedro, mesmo pequeno, tem uma capacidade notável de perceber quando alguém está triste e oferecer conforto. Eles aprenderam cedo que todos cometem erros, mas que o verdadeiro caráter se revela no que fazemos depois. O mais surpreendente talvez seja a amizade que floresceu entre Helena e minha mãe. 2 mulheres que não poderiam ser mais diferentes encontraram terreno comum em seu amor compartilhado pelos netos e em suas experiências de vida, embora vastamente diferentes. Elas agora viajam juntas, fazem cursos juntas e são o exemplo vivo de que barreiras sociais são construções que podemos escolher derrubar. Quando Helena completou 70 anos no mês passado, organizamos uma festa surpresa. O salão estava cheio não de socialites e empresários, mas de mulheres do grupo de apoio, enfermeiras do hospital onde trabalho, as famílias que ela ajudou ao longo dos anos. No meio da festa, ela me puxou para o lado. "Sabe, Júlia", ela disse, olhos marejados, "esta é a primeira festa de aniversário em décadas, onde todos os presentes estão aqui pela pessoa que sou, não pelo que represento. E eu devo isso a você." "Não, Helena", respondi. "Você deve isso a si mesma. Eu apenas fui o espelho que refletiu a verdade. A escolha de mudar foi sua." Ela sorriu, aquele sorriso genuíno que só apareceu após o batizado de Sofia. "Então somos todas sobreviventes, não é? Sobreviventes de nossas próprias mentiras e pretensões. E vitoriosas sobre elas", completei. Enquanto observávamos a festa, com Sofia tocando violão, uma habilidade que Helena insistiu em pagar às aulas, e Pedro correndo entre os convidados, distribuindo brigadeiros que fez com minha mãe, refleti sobre nossa jornada improvável.
O batizado, que deveria ter sido uma celebração tradicional, tornou-se um marco de transformação. A água benta que tocou a testa de Sofia naquele dia não apenas a abençoou, mas lavou décadas de mentiras e pretensões de toda a nossa família. Hoje, quando jovens mães me procuram no hospital, assustadas com as famílias dos parceiros, com julgamentos sobre suas origens, eu conto nossa história, não para minimizar suas dores, mas para mostrar que até as situações mais humilhantes podem se tornar oportunidades de crescimento e transformação. A verdade, eu digo a elas, tem um poder que a mentira nunca terá. Pode doer inicialmente, mas cura profundamente. Pode destruir fachadas, mas constrói fundações sólidas. O padre Antônio, antes de falecer, deixou uma carta para nossa família. Nela, ele escreveu: "Guardei o segredo de Helena não por conivência, mas esperando o momento divino para sua revelação. Esse momento chegou quando vi o ciclo de julgamento e hipocrisia prestes a se perpetuar. Júlia, sua força silenciosa diante da humilhação, foi o catalisador que transformou maldição em bênção. Helena, sua queda foi na verdade sua ascensão. Ricardo, sua descoberta da verdade o libertou para ser autenticamente você mesmo. E as crianças, Sofia e Pedro, são os verdadeiros vencedores, pois crescerão em uma família onde a verdade prevalece sobre a aparência. Guardamos essa carta como um tesouro familiar. É um lembrete de que às vezes as pessoas certas aparecem em nossas vidas no momento exato, não para tornar nossa jornada fácil, mas para torná-la verdadeira. Recentemente, Sofia me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Mamãe, você ficaria brava se eu contasse um grande segredo que poderia mudar tudo? Sentei com ela, percebendo a seriedade em seus olhos jovens. Sofia, a verdade sempre encontra um caminho para emergir. É melhor escolher quando e como revelá-la do que ser surpreendido por ela. Nossa família aprendeu isso da maneira mais difícil. Ela assentiu, pensativa. Então é por isso que a vovó Helena sempre diz que mentiras são prisões que construímos para nós mesmos? Exatamente, meu amor. E a verdade é a chave que nos liberta, mesmo quando dói girá-la na fechadura. Enquanto encerro esta história, olho para o futuro com esperança. Nossa família, nascida do caos de uma revelação pública, é mais forte do que jamais seria se construída sobre mentiras. Helena encontrou redenção em sua humilhação. Ricardo encontrou identidade em sua origem revelada. Eu encontrei força em meu momento de maior vulnerabilidade. E as crianças? Elas estão crescendo em um mundo onde a verdade não é negociável, onde o amor não depende de status, onde o perdão é possível mesmo para as maiores ofensas. Elas são o verdadeiro milagre que emergiu daquele domingo caótico. Se há uma lição em nossa história, é esta. Não esperem uma humilhação pública ou uma revelação dramática para viverem autenticamente. Escolham a verdade hoje. Escolham o perdão hoje. Escolham o amor hoje. Porque no final, quando todas as máscaras caem e todas as mentiras são expostas, o que resta é o que realmente somos. E descobrimos, para nossa surpresa, que o que realmente somos é suficiente. Mais que suficiente, é extraordinário em sua simples humanidade. O batizado de Sofia, que começou como o dia mais humilhante da minha vida, tornou-se o dia em que nossa verdadeira família nasceu. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas real, genuína e unida por algo muito mais forte que sangue ou sobrenomes. Unida pela escolha consciente de amar apesar de tudo, de perdoar apesar da dor, de crescer apesar do medo. E assim, o que começou com uma sogra tentando me humilhar, terminou com uma família transformada pela verdade. O segredo de 30 anos que o padre Antônio revelou não nos destruiu, nos reconstruiu. Mais fortes, mais verdadeiros, mais humanos. Essa é nossa história. Uma história de humilhação que se tornou humanização, de segredos que se tornaram libertação, de uma família que precisou ser quebrada para poder ser verdadeiramente inteira.